Ao verbetógrafo, por favor, em fatologia, na quinta linha, você poderia ampliar a liderança melhor exercida pelo patrocínio da hiperacuidade? Sim. Esse aspecto da liderança, ele me chama a atenção porque, em alguns momentos, assim, na minha história pessoal, eu tive que exercer essa liderança de uma maneira mais efetiva, vamos dizer assim, né? E foi por escolha pessoal, né? Situações que foram acontecendo, algumas ligadas à conscienciologia mesmo, né? Coordenação de centro educacional, situações grupais, onde essa liderança foi exercida de uma maneira mais efetiva. E o que eu percebi é que, quando você está mais conectado com o objetivo dessa liderança, não é a liderança só no sentido de ser líder, né? Mas quando você está mais conectado, a intenção é adequada, você quer o melhor para todo mundo, para o melhor para todos realmente, isso permite que você tenha essa hiperacuidade. Assim, eu sinto que o que eu senti é que nesse momento houve uma maior proximidade do amparo e uma maior possibilidade deles de se mostrar situações e ampliar a minha percepção para as tomadas de decisão, né? Situações que provavelmente, numa situação padrão, talvez eu não tivesse. Então foi um aporte de acuidade, né? Que me permitiu ver situações, clareza para tomar decisões, né? E aí entra a autoconfiança, né? Porque quando você tem essa visão mais ampliada, você se sente mais à vontade, com mais confiança, para não titubear na tomada de decisão, né, que você vai tomar. Então, eu achei que é importante destacar isso. E a gente percebe que várias pessoas, né, que estão em momentos, em papéis de liderança, dentro da própria conscienciologia, da proposta de implantação da conscienciologia, eu acredito que tenham essas situações. São as extrapolações, as ampliações, a cosmovisão, né, aquela intuição da melhor decisão, do que falar, do que não falar, a hora de se posicionar, de não se posicionar. Tudo isso vai num crescendo, né? Que eu entendo que é essa hiperacuidade. Tá certo. Outra pergunta interessante, é a mesma pergunta feita ainda há pouco, mas de outro verbetógrafo, de outro teletertuliano. Acho que é interessante, se você puder explanar novamente alguma Sim. coisa. Uhum. Na fatologia quinta linha, ele pede que você aborde a questão da liderança, melhor exercida pelo patrocínio da hiperacuidade. Da hiperacuidade. Você falou ainda há pouco alguma coisa, né? Sim. Comenta mais um pouco para ele, eu vou dar alguns exemplos assim, que talvez ajudem, né, a entender melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, quando eu estava em BH, ainda em Belo Horizonte, eu coordenei o Centro Educacional em Belo Horizonte por 3 anos. Né? Eu e a professora Maria Ana, né, era uma dupla nessa coordenação. Então, mas o que acontecia? Quando eu entrava, às vezes chegava, geralmente eu saía do trabalho e ia para o IPC à noite, né, que era o processo da coordenação, então tinha uma frequência grande à noite. Quando eu entrava no IPC, de alguma maneira, eu já tinha como com a informação do que estava acontecendo, qual era o contexto que estava acontecendo naquele dia, o que teria que ser tratado, o que teria que ser abordado. Assim, surgia, era uma intuição. E isso me permitia ir mais direto, né, nas questões, sem perda de tempo. Então, havia um rendimento maior nessa situação. Ou então, por exemplo, às vezes você vai conversar com uma pessoa, um voluntário, né, uma situação qualquer que está acontecendo, ao conversar com ele está te falando alguma coisa, né? Ele está te dando uma informação. Mas, ao mesmo tempo, você está percebendo que o que ele está falando não está condizente com o processo energético que está envolvido naquela fala. Aí você vai ampliar aquilo mais, você percebe que não é bem aquilo. Nem ele mesmo, às vezes, está percebendo que não é aquilo. Então, isso te dá uma possibilidade de uma intervenção mais assistencial, mais correta, né? Para que aquele quadro se resolva ou se amplie, se for um processo mais saudável, né? Para que ele se amplie. Então, isso que eu estou chamando dessa hiperacuidade estendida, essa liderança. Não é um processo só intrafísico, assim, não é só aquela liderança de decisão de uma maneira muito monovisão, vamos dizer assim, algo que te permite usar os seus atributos mentais somáticos, entra mais na questão dos fenômenos, né? Da intuição, na própria prática da tenepsis, para quem é tenepsista, isso se amplia. Talvez um dos períodos mais assim que a minha tenepsis foi ativa, que eu posso dizer assim, que eu até achava, nossa, desse jeito eu acho que eu vou entender rapidamente o que vem a ser a desperticidade. Foi nesses períodos onde você, por exercer a liderança, e a liderança ela está envolvida, né, com um processo com muito mais pessoas,
Então, logicamente, que todo o processo assistencial, de certa maneira, reverbera em você e você passa a ser o epicentro desse processo, né? Então, isso te dá uma acuidade, uma certeza, uma segurança, até dessa conexão mais próxima com o amparo de função, né? Do trabalho que tem que ser realizado ali naquele contexto, que te dá uma segurança muito grande. Você fica mais coeso assim, nas situações. E também, fazendo o outro ponto, o outro contraponto, você vê as suas fissuras, né? Nem tudo é tudo mar de rosas. Você também vê as suas fissuras, as suas dificuldades, onde que você precisa melhorar. Fica tudo muito evidenciado, né? Onde você está falhando, de uma maneira muito ostensiva. Sabe, assim, fica quase insuportável. Você fica até muito crítico com você, porque fica tudo claro, assim, evidente. Os pontos que não estão corretos, os pontos que você tem que trabalhar, até mesmo pelo retorno que você vai tendo do seu trabalho e das críticas, das heterocríticas que você vai recebendo das pessoas que estão, de certa maneira, sendo lideradas, né? Vamos colocar dessa forma. Certo. Obrigada. Ao verbetógrafo, em antagonismologia, na página 2, primeira linha. Antagonismologia. Ela pergunta sobre o antagonismo consciência amplificada, consciência reprimida. Você pode explanar? Sim. Não tem nada mais interessante para mostrar o seu nível de repressão, o seu nível de condicionamento, a partir do momento que você tem uma vivência de extrapolação ou algo que amplia a sua condição momentânea, né? Quando você retorna à sua condição normal, você vê o quanto você precisa trabalhar em recinhos para se manter naquela condição que foi extrapolada inicialmente, ou mesmo que foi te mostrada, né? É usado, né, uma brincadeira que a gente faz, que é da Cinderela, da carruagem, né? Que chega uma determinada hora que da meia-noite a carruagem vira uma abóbora, né? Toda aquela ênfase, toda aquela pompa acabou. Eu acho que isso acontece nesse processo. Então, às vezes você tem as vivências de ampliação, né? Você entende como você poderia estar funcionando, o rendimento que você poderia ter se tivesse aquela condição permanente, e ao mesmo tempo você faz o cotejo com a sua condição de repressão em algumas situações, né? Aí fica evidente, fica claro os pontos que você precisa trabalhar na sua consciencialidade, na sua intraconsciencialidade, para que essa repressão deixe de existir, né? E no meu caso especial, eu acho que eu tive uma criação, uma formação repressora, de família, grupo. E tendo assim, algumas vivências anteriores, assim, possivelmente de vidas anteriores, foram em contextos também que, se por um lado permitiam certas ampliações, também por outros foi um processo de repressão, processos religiosos, né, processos dogmáticos, que eu sei que eu já tive uma vivência nessa área. Então isso reprime muito a consciência. Você passa a pensar de uma maneira muito restrita, né? Você vai estar em um determinado ponto, e a ampliação permite você romper essas condições, você aí fica mais livre, né? É um processo mais de liberdade consciencial para a sua manifestação.